fraquinho esse amém, né? Quase que eu não ouvi. Boa noite com Jesus. Amém. Eu tenho o direito de chegar aqui e dizer boa noite, né? Mas vocês estão fortes, todos jovens. Nós vamos tomar duas escrituras, 2 Coríntios, capítulo 6, e também Gênesis, capítulo 14, para meditarmos um pouquinho na santa e bendita palavra do Senhor, e então, logo em seguida, nós iremos cercar a sua mesa. Segunda Coríntios 6, Gênesis capítulo 14. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão através da internet. Desejamos a ele também, ou a eles, um Deus os abençoe. E aqueles que ainda ouvirão, por certo, as mensagens estão ficando todas gravadas, né? E, em parte, é bom. Podemos ler? Começando com versículo 7 de 2 Coríntios 6. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Amém. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. E agora Gênesis 14, versos 18 e 19, aonde está escrito: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Amém. Vou repetir a leitura de Gênesis 14, 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoando-o, disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E nós somos herdeiros de todas as coisas, juntamente com o nosso pai Abraão. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, damos graças ao Senhor, bom Pai, por mais uma vez estarmos juntos neste lugarzinho simples, humilde, mas este é um bom lugar, aonde um filho do Senhor ou uma filha do Senhor deve estar neste momento, porque o Senhor se faz presente. Sua palavra, Senhor, que é viva, que é uma palavra eterna, ela também será ministrada
e ajudará a muitas gentes. Nós oramos agradecendo e pedimos ao Senhor, se conosco, Pai. Se há alguma coisa em nós, alguma falha, alguma fraqueza, nós rogamos que o Senhor nos perdoe e ajude-nos, ó Pai, em nossas necessidades. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Bom. Há tantas coisas que a gente precisava de como que chama aí, um auxiliar do sacerdote. Mas, meus amados, eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem, trazer aqui um ponto sobressalente para todos nós. Surgiu uma pergunta: quais são os motivos para o crente ser barrado da ceia do Senhor? Quais são os motivos para que uma pessoa seja impedida de tomar a Santa Ceia do Senhor, de participar da comunhão? Então a resposta é muito simples. Porque o livre, ou melhor dizendo, o árbitro para isso, para responder esta pergunta, é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A escritura que nós sempre lemos aqui, em todas as santas ceias do Senhor. 1 Coríntios 11 e São João, capítulo 13. Então, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, é a escritura onde nós baseamos a nossa fé para ministrarmos a comunhão e para tomarmos também a Santa Ceia do Senhor. Aonde Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu a eles, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então Paulo disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Muito bem. E no versículo 29, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja bem, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, amados, veja, o árbitro para isto, o único árbitro para isto é você que come e bebe. Você tem que julgar-se a si mesmo, para não respirar condenação. Não é isso? Então, examine-se a si mesmo. Agora, se precisa de ajuda, então você tem um pastor. E no caso de uma extrema necessidade, se alguém está brincando, né, com esse assunto tão verdadeiro, então o seu pastor será obrigado a dar-lhe um puxão de orelha, né? Com bastante força mesmo. Muito bem. E nós temos aqui, aonde o profeta nos diz:
possuindo todas as coisas, parágrafo 137. O nosso profeta diz assim: agora, aquele que come e bebe indignamente, aquele que sobe aqui e professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo, e nega a Cristo e seu poder. E coisas como aquilo, você faz uma grande desonra a Deus. Você desonra tudo, ou melhor, você desonra a Cristo. E então não tome. Seria melhor não tomar. Deu para entender? Aquele que vem à igreja, professa ser um cristão, não é? Ser um membro do corpo, vem aqui, toma a ceia do Senhor e sai, não é? E vive com o resto do mundo. E o que ele está fazendo? Ele está negando a Cristo. Ele está negando a sua própria profissão de fé. Ele está desonrando a Deus através de sua atitude, através da sua conduta. E Deus é aquele Deus que vê todas as coisas. A Bíblia diz assim que não há nada encoberto perante os olhos daquele com quem nós havemos de tratar um dia. Então, tenhamos cuidado, né? Nós ouvimos aí agora mesmo o irmão Brana dizendo assim, que é mais ou menos assim servir a Cristo. Mais ou menos o quê? Quem se lembra? É mais ou menos assim servir a Cristo. Quem se lembra o que ele disse? Qual foi o assunto? Aquele casal que discutiram, ele saiu e deu tchau para ela, ela deu tchau para ele. Mas aquilo não havia sinceridade, aquilo era uma hipocrisia, era um fingimento. Como que? Faz de conta, né, que está tudo bem. Mas Deus tocou no coração daquele rapaz e ele voltou. Ele pensou assim, olha, se lá no serviço eu tiver um acidente e eu morrer, sem acertar essas coisas com a minha esposa. Então ele ficou incomodado. Isso é o Espírito Santo. Fez ele voltar, e quando ele voltou, ele encontrou ela chorando por detrás da porta. Irmão Brana diz assim, que ele simplesmente abriu a porta, abraçou-a, beijou, e deu tchau para ela, e saiu. Ela veio até a porta e deu um tchau para ele, né? Mas daquela última vez havia sinceridade. A primeira vez era hipocrisia. Porém, a última vez era uma vez sincera, um tchau sincero. Deus abençoe sincero. Então o profeta diz que servir a Cristo é mais ou menos assim. Tem que haver sinceridade. Porque nós estamos brincando de ir ao céu e o nosso Deus também não é Deus de brincadeira. Correto? Vamos guardar isto, né? Guardar isso em nosso coração, e eu vou guardar esse pedacinho de papel aqui, depois eu vou anotar aqui o dia que eu falei sobre isto. Então nós vamos agora ao nosso assunto. Gênesis capítulo 14, a Bíblia está dizendo que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, não é isso? E o abençoou, e disse, bendito é o Deus de Abraão, né? Que é o herdeiro de todas as coisas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, que é uma só, que é Cristo. Não diz e as tuas posteridades no plural, mas no singular. E a sua posteridade, que é Cristo. E nós estamos em Cristo
então nós somos herdeiros com o nosso pai Abraão. Então, amados, nós vemos que Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, pediu para Abraão se separar de tudo, sair do meio de sua família, deixar a sua propriedade e ir para um lugar que Deus ia lhe mostrar. E disse a Abraão: farei de ti uma bênção, você será uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Então o profeta William Branham disse para nós: assim sendo, encontramos que Abraão, em obediência à ordem divina, em obediência a Deus, deixou sua casa, deixou sua terra e se separou de tudo, toda a sua posição terrena, possessões, para viajar em uma terra estranha, peregrinando. Aí nós vemos, poderemos citar muitos deles, mas vamos lembrar de Noé. Deus disse: Noé, o fim de toda a carne é vinda perante mim. Vou trazer um grande dilúvio, porém faça para ti uma arca. Deu as medidas, largura, comprimento, altura, andares. E Noé, em obediência, quando a ciência de então podia provar que lá em cima não tinha nenhuma água. E para começar, a Bíblia diz que nunca havia chovido. E agora Noé dizendo que ia vir um grande dilúvio. E construindo aquele barco. Que loucura para o mundo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que, amém, para aqueles que obedecem. Então, melhor dizendo, Noé ficou 120 anos construindo aquela arca. Nem uma gotinha de chuva. Se eu falar para vocês que deu uma chuvinha lá na Iretama hoje, vocês acreditam? Choveu. Até eu não vi chuva nenhuma quando saí lá na porta, estava molhado lá fora. Eu falei: ué, o que foi isso aí? Quem jogou essa água? Nenhuma gotinha de chuva durante todo este longo tempo. Mas depois que a arca estava pronta, Deus mandou Noé entrar naquela arca, ele e sua família, recolher um casal de cada bicho. E depois que Noé estava lá dentro da arca, a porta fechada, ainda passaram alguns dias. Deus provando a fé de Noé. Porque Deus quer primeiramente provar a nossa fé para ver se nós somos dignos. Eu não ia falar, mas vou falar. Qualquer um de nós podemos enganar os demais. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar os diáconos, mas você jamais engana Deus. É isso verdade? Jamais engana Deus. Muito bem. Então, amados, depois de tudo pronto, Deus mandou Noé entrar, recolheu aqueles animais e a porta foi fechada. Ainda passaram 7 dias. Irmão Brana diz que Noé estava com a cabecinha branca e a sua esposa veio e disse: Noé, já faz 5 dias que nós estamos aqui dentro dessa arca, no meio dessa bicharada. Cadê a chuva, Noé? Meu querido esposo, eu tenho confiança em você, sei que você é sincero, mas será que você não está um pouquinho equivocado? Cadê a chuva? Ele simplesmente respondeu: tenha paciência, choverá, porque Deus falou que vai chover. No 7º dia a chuva caiu.
Então, Abraão, em obediência, olha, Abraão, do qual nós somos filhos na fé, em obediência, se separou de tudo e saiu sem saber para onde ia. E o profeta diz, um tipo da igreja, se nos pede que abandonemos tudo que há no mundo para seguir a Cristo. Amém. Deus exige isso de cada um de nós. O Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Que contraste, que paradoxo. Primeiro tem que perder para poder encontrar. Meu Deus. Por isso aquele moço rico baixou a cabeça e saiu escandalizado. Vender todos os meus bens, todas as minhas propriedades, repartir com os pobres, para poder ter um tesouro lá no céu? Que negócio é esse? Não, mais vale um na mão do que 10 voando. Eu vou segurar o que eu tenho. Tchau. Então, esse é um tipo da igreja. Se nos pede que abandonemos tudo o que há no mundo, prosseguindo ano após ano. Oh, que coisa! Passando por tempo difícil. Irmão Brana disse, vem. Quando ele chamou Abraão, ele o chamou para parar de tudo. E aquilo é o que nós devemos fazer. Deus nos chama para uma total separação do pecado. 2 Coríntios 6, eu acho que aonde Paulo diz, saí do meio deles. Saí do meio deles. Então, o irmão Branham está citando para nós, saia do meio disto, aparência do mal. A Bíblia diz, aparte-se do mal e da aparência do mal. Separação completamente aniquilado disto. Fique distante disto. Não caminhe sobre seus terrenos. E não importa quão agradável. Bom, nós meditamos hoje o profeta dizendo se nós então nós devemos viver a vida completamente em Cristo. Agora você pode, não é? Ao lugar onde você vai, convidar a Cristo para ser participante juntamente com você. Agora veja se ele vai atrás que você vai, você vai junto. Se não vai, então não queira ir também. O profeta está dizendo que não importa quão agradável possa parecer. Saia. Então agora, Abraão tinha que observar. Mas ele, em vez de descer para Sodoma com Ló, ele se separou e subiu ao deserto. Ele tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Brana diz que Ló está vivendo uma vida de regalia lá em Sodoma. A sua esposa, a primeira dama da cidade, não é? Vestida naqueles vestidos chiques e tudo mais, enquanto que a Sara, né, a esposa de Abraão, a esposa do herdeiro dos céus e da terra, estava vestida em um vestidinho de chita, quem sabe numa cabaninha, num ranchinho coberto de capim, algumas coisas assim, e passando por privações.
Porém, Abraão não foi para Sodoma, ele foi para o deserto. Ele estava lá no mato, mas ele estava na vontade perfeita de Deus. Importa é estar na vontade perfeita de Deus. Então aí venha o que vier, Deus vai se encarregar do resto. Então Abraão tomou o caminho com aquele deveria ser nossa atitude, tomar o caminho com o povo de Deus. Não importa não importa, quer seja difícil ou fácil, siga de qualquer modo. Esteja pronto para seguir a qualquer tempo. Ora, onde quer que seja, Ele pode te chamar. Ele com letra maiúscula, Ele, o nosso Deus, que sabe como cuidar de cada um. Bom, nós queremos receber as mesmas bênçãos que Abraão, que os santos do passado, os profetas, alcançaram. Nós desejamos as mesmas bênçãos e nos é prometido as mesmas bênçãos. Mas aí a gente pergunta, estamos nós vivendo a maneira que eles viveram? Queremos nós... Na verdade, Deus não prometeu para nós um berço de rosa, mas Ele prometeu graça. Ele prometeu graça. E a sua graça nos bastará. Se bastou para Paulo, bastará para mim, bastará para você também. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e havia orado a Deus por 3 vezes consecutivas. Mas a resposta divina para ele foi: Paulo, a minha graça te basta. Amém. E ela bastará também para cada um. Agora, amados, Abraão, ainda que tendo direito à promessa, a promessa era dele, porém, ainda tinha que lutar para possuir aquilo. A promessa é para você, nós fazemos parte, mas se queremos alcançar a promessa, nós temos que lutar. Temos que lutar se queremos vencer. E você não tem que botar a culpa em alguém. A culpado é o fulano, o culpado é o ciclano. Não. O profeta diz, a primeira coisa que você tem que vencer são suas ideias, são suas maneiras de se a ele, então ele vencerá por você. Então Abraão, sendo herdeiro da promessa, a promessa aquilo. O profeta diz, amém. Ali está você. O crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disso. Olha, a alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei a Ele, as minhas lágrimas, sentimento de dia e de noite, porquanto me perguntam constantemente, onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus, que cura o enfermo, que ressuscita o morto? Esse Deus que prometeu transformar o nosso corpo, um abrir e fechar de olhos, ressuscitar os mortos, e nós reunirmos juntamente com eles, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares.
onde está o teu Deus? O salmista chorava, lamentava, de dizer: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porque constantemente me pergunto onde está. Então, amados, veja bem, Abraão se separou de tudo, porém tinha que lutar para possuir aquilo que era dele. E o crente hoje, veja bem, ainda que seja herdeiro, porque Deus fez a promessa e nós cremos nela, então ainda que seja herdeiro de todas as coisas, que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, de toda a bênção física, de toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda tem que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus o tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Amém. E sabendo que o nosso pior inimigo é o pior inimigo que temos. O irmão Brana disse: olha, o pior inimigo que tenho chama-se William Marion Brana. Com você e comigo não é diferente. Então, amados, assim como Abraão era herdeiro e ele venceu, e nós somos herdeiros juntamente com ele, somos herdeiros de todas as bênçãos redentoras que o Senhor Jesus Cristo conseguiu para nós lá na cruz do Calvário. Então você pode dizer: eu sou herdeiro da cura divina. Vamos dizer isto? Vocês estão muito calados, não dizem nenhum amém, nem nada. Agora eu quero que vocês repitam comigo. Diga: eu sou herdeiro da cura divina. Sou um herdeiro do gozo. Tenho o direito de ser feliz. Amém. Você crê nisso? Isto é a verdade. Temos direito de ser um povo feliz. Não é simplesmente cantar, é o povo mais feliz da terra. Não, tem que ser o povo mais feliz da terra mesmo. Quer chova, faça sol, faça frio, calor, com sapato ou sem sapato. Glória a Deus. Amém. O profeta continua dizendo: eu tenho o direito de ser. Como você sabe, é porque eu sou um herdeiro disto. Amém. Agora, se eu me sinto religioso, disse ele, veja, sou um herdeiro da felicidade, sou um herdeiro do gozo, sou um herdeiro da paz, sou um herdeiro da vida eterna, sou um herdeiro do Espírito Santo, sou um herdeiro de tudo, de todo que ele possui. Sou um herdeiro da autoridade de Deus. Agora, quem te fez aquilo? Não eu, ele o fez. Cada um de vocês é um herdeiro da mesma coisa. Herdeiro de todas as coisas, herdeiros da vida eterna, herdeiro da cura divina, herdeiro da salvação, aquisição de Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha história. Perfeita submissão. Tudo é descanso. Eu sou feliz e bendito em meu Salvador, observando e esperando e olhando para cima, cheio do seu amor. Aleluia! Aí está você. Essa é minha história. Vamos dizer isto?
Esta é minha história. Oh, glórias ao Senhor. Esta é a minha canção. Sou um herdeiro da salvação. Que é salvação? Algo que é dado a você. Sou um herdeiro da salvação, de salvação para o corpo, salvação para o meu cansaço, salvação para tudo. Deus me fez herdeiro de todas as coisas por Cristo. E Ele morreu, ressuscitou e regressou e trouxe a evidência e derramou isto sobre nós. Oh, que coisa! O profeta diz, glória! Oh, que coisa! Deus continue nos abençoando, amados. Olha, não é pouca coisa não, você não pode ser disso, nem acostumar com isso. Saber que há um lugar preparado, onde você vai viver eternamente. Não velho, cheio de dores reumáticas por todos os lados. É ai daqui, é ai dali, nada disso, né? Seremos todos jovens, na flor da juventude. Que coisa! Esse é o Deus que nos colocou aqui, nos deu direito de vida, tem nos prometido uma vida. Vamos ser fiel a Ele, vamos ser sinceros e fiéis ao que Ele tem nos ensinado. Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe o seu coração.